Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Pilates na gestação. Meu nome é Fernanda Fonseca Fernandes. Eu sou fisioterapeuta, formada pela UFRN. Trabalho com Pilates já há algum tempo e adoro trabalhar com gestantes. Tenho o curso de Pilates para gestantes, fiz pela Humana Pilates e a minha formação de Pilates é pela Fisiopilates. Então, vamos lá. Vamos tratar sobre alterações fisiológicas do corpo gestante, alterações musculoesqueléticas nas gestantes. Vamos falar sobre o assoalho pélvico e a pelve, a importância do exercício físico na gestação. Vamos falar sobre o Pilates na gestação, abordando os benefícios do Pilates na gestação, as contraindicações, os exercícios indispensáveis que precisamos trabalhar com as buchudinhas e os exercícios contraindicados. Além disso, ao final, eu vou falar sobre alguns cuidados que é importante a gente ter no decorrer das nossas aulas, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com as alterações fisiológicas do corpo gestante. A gente sabe que o início da gravidez ele é movido por uma mudança hormonal muito grande, tá? A partir do momento que o óvulo é implantado na parede do útero, começa uma sequência de mudanças hormonais no corpo da mulher. E essas alterações hormonais elas levam a alterações fisiológicas, físicas e emocionais, que ocorrem para preparar o corpo da mãe para o parto e para a lactação, no caso, a amamentação. No processo de gravidez, as mulheres desenvolvem um órgão chamado placenta. A placenta, além de envolver o bebê dentro da barriga, envolver o feto, ela tem a função de fazer a ligação entre a mãe e o filho. Ela leva os nutrientes da mãe para o bebê e leva o oxigênio também. Mas além dessa função, ela tem a função de sintetizar e secretar hormônios. Durante esse processo, existe a secreção de muitos hormônios, mas eu vou me deter àqueles que são mais interessantes para a gente do Pilates. Como é que seria? O estrógeno, a progesterona e a relaxina, elas vão interferir diretamente no corpo da mãe. Então, é nesses que a gente tem que se deter. O estrógeno, por exemplo, ele é responsável pelo aumento das fibras do útero, né? E pelo aumento do útero durante a gravidez. Ele também ajuda no desenvolvimento das mamas, né, para a lactação futura. E também é responsável pela retenção líquida no corpo, tá? Então, os edemas que a gente encontra nas grávidas, geralmente é causado pelo estrógeno. No iniciozinho, tá? A progesterona, a principal função da progesterona é a manutenção da gravidez. Por quê, né? Porque ela vai fazer com que a musculatura uterina se mantenha relaxada durante toda a gravidez, inibindo as contrações. Ou seja, ela impede que o músculo do útero se contraia e a grávida entre em trabalho de parto prematuro, tá? Além disso, dessa função de manutenção da gravidez, a progesterona ela atua também na musculatura lisa do corpo, relaxando essa musculatura lisa, e também ativa lá no cérebro o centro respiratório, fazendo com que a grávida mude um pouco o seu padrão respiratório, deixando ele mais costal, uma respiração mais curta e mais ofegante. Lá na frente eu explico o porquê disso aí. E tem a relaxina, que é o hormônio que vai ser secretado principalmente no início da gravidez,
mas ele vai ter importância até o momento do parto. Ele ajuda a progesterona na manutenção da gravidez, relaxando a musculatura do útero. Ela permite que haja uma troca nas fibras dos colágenos dos tendões, principalmente os tendões das articulações pélvicas, tá? O colágeno mais denso para um colágeno mais flexível. Ela também auxilia o estrógeno com relação ao preparo das mamas. E no trabalho de parto, ela vai ser responsável pela maturação cervical, que seria isso, o amolecimento e a dilatação do colo do útero. Temos também alterações cardiovasculares. Essas alterações são inúmeras. O coração passa a trabalhar dobrado, já que tem agora um bebê, ele aumenta a sobrecarga, mas eu vou enfatizar as alterações que vão influenciar no decorrer das nossas aulas, tá? No segundo e no terceiro trimestre, começam a aparecer varizes e pode ocorrer a síndrome de hipotensão supina. As varizes ocorrem por compressão das veias pélvicas, que dificulta a circulação para os membros inferiores. Aí surgem as varizes. E a síndrome de hipotensão supina, o que seria? É a compressão da veia inferior e aorta, certo? Quando as gestantes estão deitadas em supino, né? Em decúbito dorsal. Então, assim, principalmente a partir da 20ª semana, não é indicado que as buchudinhas fiquem deitadas de barriga para cima, tá? Para fazer por muito tempo. Para fazer um exercício ou outro ainda pode, mas evitar ao máximo. Faz o exercício e já muda o decúbito. Caso aconteça da gestante sentir tontura, sentir sensação de desmaio, enjoo, alguma coisa desse tipo que caracterize a síndrome da hipotensão supina, a gente deve virar a gestante em decúbito lateral esquerdo, que é para aliviar os sintomas, tá? É importante também a gente orientar as nossas gestantes com relação a isso, para caso ela esteja em casa, ela se deite nessa posição e sinta, não se aperreie e já vire automaticamente para o decúbito lateral esquerdo, tá? As alterações respiratórias. Como eu falei anteriormente, a progesterona ela vai ativar lá no centro respiratório, lá no cérebro, um tipo de respiração ofegante e curta. Qual é o objetivo dessa alteração? É para aumentar a ventilação pulmonar, né? E dessa forma diminuir a exposição do feto a grandes quantidades de gás carbônico, certo? Então, é um mecanismo de proteção para o bebê. E teremos as alterações gastrointestinais. Essas são aquelas que mais incomodam no início da gravidez, principalmente, que se refere às náuseas, aos vômitos, às azias, que mais? Refluxo, tá? Constipação, acontece muito, principalmente por conta da ação da progesterona, né, que relaxa a musculatura lisa do trato intestinal e do trato digestivo e acaba gerando a constipação, a azia, o refluxo. A gente deve atentar para isso, lá na frente eu explico por quê. E chegamos na parte principal, nas alterações mais importantes para a gente que vai trabalhar com gestante no Pilates, né, que são as alterações musculoesqueléticas. A maioria das gestantes referem esse desconforto musculoesquelético, certo? Principalmente a partir da 20ª semana de gestação, a partir daí, porque a barriga já está maior, certo? A ação da relaxina já está maior também, então a gente começa a perceber esses desconfortos. 25% desses sintomas da gestação são temporários. Vem um tempinho e vão-se embora, tá? Mas o que mais incomodam as mulheres grávidas é a lombalgia. Durante o período gestacional, o risco de se ter lombalgia aumenta. Por quê? A gente apresenta uma frouxidão ligamentar. A gente muda o centro de gravidade, anteriorizando ele, certo? O peso da barriga faz com que o centro de gravidade venha um pouquinho mais para frente,
tá? Essa mudança de centro de gravidade já faz uma sobrecarga em cima da nossa lombar. Para completar, existe uma rotação anterior da pelve, certo? Uma anteroversão e uma horizontalização do sacro. Nosso sacro fica um pouquinho mais deitado. Isso aí vai implicar no aumento da lordose lombar, tá? Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Além do risco da lombalgia, a gente vai também ter o aumento das mamas. Esse aumento das mamas implica em quê? A gente vai ter um aumento da cifose torácica, tá? E uma tendência à rotação interna de ombros. E isso aí vai levar a uma lordose cervical compensatória. Ou seja, a gente pode ver a quantidade de alterações que começam a surgir no corpo dessa gestante, né? E para finalizar, a gente tem um alargamento da pelve, certo? Então, assim, são muitas mudanças, são muitas coisas que o corpo da mulher não está preparado. Então, ela começa a se queixar, né? Então, assim, ó, compensação dos ligamentos e dos músculos. Sobrecarga das estruturas leva às dores, como eu falei anteriormente. São muitas alterações, muita sobrecarga nas estruturas que não estavam preparadas e elas começam a referir dores. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar melhorar isso aí com o Pilates, tá? Voltando com relação à lombalgia, né? A explicação que a gente encontra nos artigos é que a rotação anterior da pelve mais a horizontalização do sacro vão levar ao aumento da lordose lombar, geram uma hiperlordose lombar. E essa hiperlordose, ela altera a relação de comprimento e tensão dos músculos abdominopélvicos. Isso gera um prejuízo mecânico. Como assim? A musculatura do abdômen e do assoalho pélvico, elas se tornam mais incompetentes, no sentido de que elas precisam ser ativadas para manter a estabilidade do tronco e agora elas não conseguem fazer esse serviço bem feito, entendeu? Devido a essa relação comprimento e tensão que está alterada. Elas ficam mais esticadas, mais tensionadas, então elas perdem a sua capacidade de ativação. Outras alterações que é importante a gente citar para a gente trabalhar no decorrer é a diminuição da mobilidade de quadril, principalmente segundo e terceiro trimestre, que é quando a gente vai observando o aumento da barriga, né? O bebê vai aumentando. A articulação fêmuro-patelar começa a ter uma sobrecarga devido às alterações posturais. E o quadríceps, o músculo da frente da coxa, começa a ficar em ativação contínua. Então, ele fica super ativado o tempo inteiro. Então, é importante que durante as aulas a gente trabalhe a mobilidade do quadril, trabalhe o fortalecimento da musculatura estabilizadora do joelho e quadril e também trabalhe alongamento de quadril, sempre. Todas as aulas a gente precisa fazer esse alongamento, tá? Outras alterações importantes que a gente precisa conhecer para poder trabalhar com a gestante é que toda gestante vai ter uma diástase abdominal. O que seria essa diástase? É o afastamento dos ventres musculares do reto abdominal, tá? Eles vão se afastar com o crescimento da barriga. Até 2 centímetros, essa diástase é fisiológica, ou seja, é normal. Com o retorno quando no pós-parto, ela vai retornar ao normal. Passou disso, a chance de retorno é bem menor, certo? Então, a gente tem que ter conhecimento disso, saber a importância de não forçar essa diástase para não aumentar e os prejuízos que isso pode acontecer, que podem acontecer devido ao aumento da diástase, tá? E o assoalho pélvico, que é um importante aliado no suporte de peso
Principalmente porque, além de estar suportando as vísceras, ele agora suporta o peso do bebê, o peso do líquido, tudo está em cima dele. Então, é importante a gente conhecer o assoalho pélvico para poder trabalhar com gestante, certo? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele é um músculo transversal que dá suporte às vísceras pélvicas e abdominais, sendo atravessado pela uretra, pela vagina e pelo reto. Então, a gente pode concluir que ele é responsável pela continência urinária e fecal, ele é responsável pela saúde sexual, ele é responsável pelo aumento da pressão intraabdominal. A contração do assoalho pélvico faz com que a pressão intraabdominal aumente, certo? E isso é importante durante a gestação. É importante que a gente tenha essa consciência, tenha esse conhecimento, porque a pressão intraabdominal, o aumento dela, vai forçar mais ainda o assoalho pélvico, que está lá embaixo suportando todo o peso, certo? Então, ele tem que estar forte para suportar esse aumento da pressão e temos que ter cuidado para não aumentar ainda mais essa pressão, certo? Então, ele é importante nesse sentido. O aumento da pressão pode causar alguns efeitos colaterais prejudiciais à saúde da gestante, como incontinência urinária, incontinência fecal, prolapso de órgãos, né, tipo bexiga, e também até hérnias umbilicais e tal, certo? Então, é importante a gente saber a importância da pressão intraabdominal. Isso aí eu vou falar no decorrer da palestra. É um músculo importante de estabilizador do tronco. É importante que o assoalho pélvico esteja forte e também esteja flexível para a passagem do bebê durante o parto normal, para aquelas mulheres que querem ter parto normal, tá? Enfim, e o assoalho pélvico na gestação, né? É importante que a gente trabalhe a circulação pélvica, porque durante esse período ele vai estar com essa circulação aumentada para facilitar a sua função, certo? Ele é responsável para prevenir incontinência urinária, então a gente precisa trabalhar ele. A gente precisa trabalhar também a consciência perineal da mulher. Gente, a maioria das pessoas não tem essa consciência. E independente se é gestante ou não, se é mulher ou homem, essa consciência precisa ser trabalhada, tá? Então, a gente precisa trabalhar essa consciência perineal na mulher para evitar incontinência urinária, incontinência fecal, para ajudar na hora do parto, para ajudar o pós-parto e para que lá na frente ela não venha a ter problemas de bexiga baixa, como se fala, de incontinências e tudo mais por conta de fraqueza ou de flacidez muscular, certo? Temos que trabalhar a contração e o relaxamento da musculatura, principalmente para facilitar o parto normal, tá? E também ele é bastante importante para ser trabalhado para o bem-estar sexual da gestante, tá? Que a gestante também precisa trabalhar esse aspecto. Então, aqui a gente tem os ossos da pelve, tá? Que a gente consegue ver, ele sofre algumas alterações durante, não os ossos, né? Mas a pelve como um todo, ela sofre algumas alterações durante a gestação. A gente consegue ver o ilíaco, né? Consegue ver o sacro, o acetábulo. A gente consegue ver aqui a sacroilíaca, as articulações sacroilíaca e a sínfise púbica, tá? É importante a gente entender que essas articulações são articulações que têm uma mobilidade baixíssima e durante a gravidez elas ganham mobilidade devido à ação da relaxina, que vai fazer com que as fibras de colágeno dessas articulações, dos tendões dessas articulações se tornem mais flexíveis, com o objetivo de quê? De aumentar o espaço
para o encaixe do bebê e para a passagem do bebê também, tá? Essa articulação sacroiliaca, ela sofre alguns movimentos, ela realiza alguns movimentos, tá? E é importante a gente entender como é que acontece esse movimento. Vamos lá. A nutação é um movimento que ocorre na região da pelve, né? O que acontece? Na nutação, a pelve superior, tá? Ela diminui, ela fecha. E a pelve inferior, ela abre, tá? Então, isso vai ser importante lá na frente para ajudar a passagem do bebê, tá? E o movimento de contranutação, que seria? É o retorno da nutação, voltando a pelve para a posição neutra. Sim, o sacro, durante o movimento de nutação, o sacro, ele se horizontaliza um pouquinho, tá? Ele faz uma horizontalização. Então, quando em determinados movimentos ocorre esse movimento de nutação na pelve e a pelve superior se fecha, a pelve inferior se abre e o sacro se horizontaliza, tá? E a contranutação é o retorno à posição neutra. Então, vamos lá, atenção, a gente tem que ter muita atenção com essa articulação sacroiliaca, porque, como eu falei, aumenta a mobilidade nessa região, uma região que não é acostumada a mover, tá? E é uma região que ela trabalha muito com estabilidade. E a partir do momento que ela se torna um pouco mais instável, o risco de lesão aumenta e o risco da nossa gestante sentir dor também aumenta, tá? Então, prestem atenção nisso aí. Vamos falar agora do exercício físico na gestação, né? A importância dele para as buchudinhas. O que é que ele vai fazer? Qual a importância que ele tem? Ele vai fazer com que a mulher se torne capaz, né, de lidar com essas mudanças que a gente viu que ela sofre durante esse período. São muitas mudanças, então o corpo precisa se preparar para isso. E nos exercícios físicos é que ela vai se sentir capaz de melhorar ou capaz de lidar com isso aí, tá? Então, o que é que o exercício faz? Ele reduz as dores, melhora a resistência muscular, a força e o tônus, melhora a postura, melhora os incômodos gastrointestinais, melhora o sono e aumenta a energia da mulher, previne, trata a diabetes gestacional, melhora o humor, ajuda no trabalho de parto e facilita as atividades diárias ao longo da gestação. E o Pilates? Por que fazer Pilates durante a gestação? O Pilates, ele é considerada uma atividade física, tá? De baixo impacto e de condicionamento muscular. Ou seja, ele vai trabalhar o fortalecimento muscular, ele vai favorecer o relaxamento e melhorar o sono, ele vai trabalhar o equilíbrio, ele vai prevenir incontinência urinária, porque sim, durante as aulas a gente precisa trabalhar a questão do assoalho pélvico. Ele vai trabalhar a consciência corporal e perineal, como eu falei, que é muito importante, não só para gestantes, mas para todo mundo. O bem-estar sexual, já que trabalha o assoalho pélvico. A otimização do parto e da recuperação do pós-parto. A questão da otimização do parto, para aquelas mulheres que têm interesse em ter o parto normal, tá? E a recuperação do pós-parto para todo mundo. Não precisa ser só para aquelas que têm o parto normal. Quem tem parto cesáreo, que faz Pilates anteriormente, no decorrer da gestação, refere ter um pós-parto, uma recuperação muito melhor. Melhora a postura, faz um controle do peso, melhora e previne dores e reduz e previne edemas, tá? Então, a gente vai lá agora ver as contraindicações.
as contraindicações absolutas, são essas do quadrinho vermelho, são doença cardíaca, risco de prematuridade, sangramento, retardo no crescimento intrauterino, placenta prévia, trabalho de parto antecipado, perda de líquido amniótico, hipertensão e falta de acompanhamento. Chegou a buchudinha lá, não tem autorização, não foi liberada pelo médico, não está fazendo acompanhamento pré-natal, nem aceite, tá? É melhor você se resguardar. E tem as contraindicações relativas, tá? Que é diabetes, superaquecimento, gestação múltipla, obesidade, colo dilatado, sedentarismo, anemia ou algum outro problema sanguíneo, medicamento que altere o metabolismo ou capacidade respiratória. O que seria esse superaquecimento, Fernanda? O superaquecimento ocorre da seguinte maneira. No início da gravidez, a progesterona aumenta 0,5 graus Celsius a temperatura do corpo da mulher. E quando você faz exercício, dependendo do exercício, algumas mulheres têm tendência a aumentar ainda mais essa temperatura do corpo. E esse aumento da temperatura pode ser prejudicial para a formação do bebê, tá? Alguns estudos mostram que ela pode interferir no fechamento do tubo neural. Então, é bom a gente ter cuidado com esse aspectozinho, tá? O sedentarismo, também é importante a gente saber da nossa gestante se ela vem fazendo alguma atividade, alguma caminhada, alguma coisa. Porque não é contraindicado absoluto, é relativo. Mas você tem que saber que com uma gestante que é sedentária, o nível de exercício, o tipo de exercício, a modalidade de exercício é diferente, tá? Tem que ter essa consciência. Enfim, por que esse quadro é de contraindicações relativas? Porque qualquer uma dessas contraindicações só podem ser... As pessoas que apresentam elas precisam ter a liberação do médico. O médico tem que liberar para elas fazerem o Pilates, tá certo? Então, sempre perguntar se aquela pessoa tem a liberação do médico, certo? Para não termos nenhum problema, nenhuma surpresa. Então, vamos lá. Indicação de exercícios. Para a gente indicar um exercício, a gente precisa conhecer as alterações fisiológicas que o corpo da mulher sofre. Como eu já falei lá no início, que a gente falou sobre alterações cardiovasculares, alterações respiratórias, gastrointestinais. Isso tudo vai influenciar no tipo de exercício, na posição do exercício que a gente vai fazer. Então, é importante esse conhecimento, certo? Não vá pegar uma gestante se você não sabe como é que funciona o corpo dela. Um exemplo que eu gosto de citar é com relação ao refluxo, com relação à azia. A gestante chega, tá com refluxo, tá com azia, você vai e bota ela deitada em decúbito dorsal. A chance desse refluxo piorar é bem maior, tá? Então, a gente tem que ter o cuidado de chegar e colocar a gestante num travesseiro triângulo, por exemplo. E como é que a gente sabe, como é que a gente se preocupa dela estar com refluxo ou não? Sabendo que com a função da progesterona, a musculatura lisa do trato digestório dela vai estar mais relaxada. Então, a chance de ter refluxo é maior. Então, a gente tem que estar atento a isso e perguntar: tá tendo refluxo? Tá tendo azia? Tá tendo vômito? Tá tendo ânsia? Tá tendo constipação? Tudo isso a gente precisa questionar a nossa gestante. Então, para indicar um exercício, a gente precisa saber dessas alterações fisiológicas, tá? Que acontecem no início da gravidez. Outra coisa que é importante a gente saber quando vai indicar um exercício para uma gestante, saber a idade gestacional. Com quantas semanas ela está? Em qual trimestre? Está no primeiro? Está no segundo? Está no terceiro? Exercícios que são indicados no primeiro não são indicados no terceiro e vice-versa. Alguns exercícios que a gente só faz no terceiro trimestre não é indicado fazer nem no primeiro nem no segundo. Então, é importante a gente saber.
saber não só quais são os exercícios, mas o porquê de que eles não podem ser realizados em determinado momento e em outros ele pode ser feito, tá? Então é importante a gente saber a idade gestacional do bebê e os exercícios. E tudo isso se resume no conhecimento. É importante para trabalhar com gestantes, você não está trabalhando com qualquer público, tá? Então é importante que se tenha o conhecimento, é importante que você saiba o que você está fazendo, tá? E, enfim, vamos lá. Os exercícios que sempre devem estar presentes durante uma sessão de pilates para as buchudinhas. São os exercícios respiratórios. A gente precisa melhorar a capacidade respiratória da nossa aluna, que está reduzida, que está diminuída e vai diminuindo no decorrer da gravidez com o aumento da barriga. À medida que a barriga vai crescendo, o nosso diafragma vai subindo, as costelas vão abrindo e a gente começa a ter dificuldade respiratória. Tá? Então, a gente precisa trabalhar essa capacidade respiratória da nossa cliente. Da nossa paciente, desculpa. Exercício para o retorno venoso. Falei lá atrás que o estrógeno ele contribui para o edema, para a retenção líquida. E falei também com relação à circulação, que fica prejudicada com o peso do bebê. Começa a comprimir as veias pélvicas e a circulação inferior dos membros inferiores começa a ficar alteradas. Então, a gente precisa fazer exercícios para o retorno venoso, certo? Exercícios de assoalho pélvico, como já falei, é um instrumento muito importante durante a gravidez, durante o parto e durante a nossa vida inteira. Então, a gente precisa trabalhar o assoalho pélvico. Mobilização de coluna e pelve. É importantíssimo a gente trabalhar esses exercícios, porque a coluna está sofrendo alterações, está sofrendo o efeito do peso da barriga, certo? A pelve também. Então, a gente precisa mobilizar para tentar relaxar a musculatura, para tentar posicionar corretamente as nossas estruturas, tá? Fortalecimento global. A gente precisa fortalecer o corpo como um todo, preparar a mãe para o pós-parto, para quando ela tiver o bebê, ela conseguir segurar, que ela tiver que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ela está condicionada a isso. A gente precisa pensar nisso também. Precisamos trabalhar a estabilização de extremidades para evitar que haja queda, que haja sobrecarga. E o alongamento axial, que é o quê? Aquela sensação de crescimento. Sempre crescer a coluna para a gente tentar manter a postura mais otimizada possível, certo? Tentando diminuir os efeitos das alterações musculoesqueléticas que ocorrem durante a gestação. Desculpa. Então, é isso, e a gente precisa ter atenção para alguns detalhes durante a nossa aula, tá? Durante os exercícios, a gente precisa observar que as nossas alunas nossos pacientes estão respirando. Não permitam de forma alguma que elas façam força e não respirem. Elas se queixam muito que é difícil respirar e fazer o exercício. Não permitam, sempre incentivem, ensinem, tenham paciência. Elas precisam respirar. Não deixem que elas façam apneia, tá? Às vezes elas reclamam muito. É difícil pensar no exercício e respirar ao mesmo tempo, ou então eu não consigo fazer a respiração correta. A minha resposta para elas é sempre a mesma. Não tem problema. Não tem problema se está fazendo a respiração no momento errado, de forma errada. Eu só quero que vocês respirem. Não deixem de respirar, tá? Pior que respirar errado é não respirar, ok? Outra coisa que devemos ter atenção durante os exercícios, a instabilidade. Exercícios que gerem instabilidade para a gestante não é interessante, tá? E exercícios com grandes alavancas. Isso aí a gente tem que ter cuidado também para a questão do aumento da pressão intraabdominal e o aumento e a
o aumento da pressão intraabdominal na nossa diástase, que a gente não quer que aumente, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí. Tem que ter atenção. Então, vamos lá. Trabalhar, mostrar os exercícios. Eu coloquei algumas fotos de alguns exercícios que eu costumo fazer, tá? Mas eu não faço só esses. Existe uma quantidade... Desculpa. Uma quantidade enorme de exercícios que a gente pode estar fazendo para trabalhar vários aspectos que a gente vai falando aqui, certo? A gente vai começar com os exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico. Por exemplo, essas duas fotos, essa e essa. A minha gestante está no reformer, na posição de quadrúpede, tá? No momento que ela se encontra nessa posição, ela tem que estar em alinhamento. O ombro acima do punho, como nessa foto aqui. O joelho abaixo do quadril, tá? A coluna em posição neutra. A sensação de crescimento da coluna o tempo inteiro, que é o crescimento axial. E eu sempre peço para as minhas buchudas, quando estão nessa posição, terem a sensação de abraçar o bebê com a barriga, tá? Que é uma forma de tentar ativar a musculatura do abdômen e do assoalho pélvico. Nesse exercício aqui, eu peço para a minha aluna empurrar com os pés e o joelho, o carrinho para trás, tentando manter a coluna bem alinhadazinha, tá? No mesmo nível. Eu sempre gosto de usar a dica que é como se fosse uma mesa e que em cima da mesa tá cheio de taça de cristal. Que se mexer essa parte aqui, a taça cai e quebra. Então, a gente não pode deixar as taças caírem, tá? É uma forma de tentar induzir elas a manterem a coluna, certo? Mandando os braços, as perninhas para trás, ocorre a ativação de assoalho pélvico, automaticamente, tá? Essa ativação ela é muito importante, já que o assoalho pélvico é uma musculatura que precisa ser ativada, tá? Outro exercício que é bastante interessante para o assoalho pélvico é a ponte. A ponte com os membros inferiores elevados e rotação externa de quadril, joelhos apontando para fora, tá? Além de trabalhar a mobilidade da coluna, trabalha o fortalecimento do assoalho pélvico. Esse exercício aqui eu gosto de passar para as minhas gestantes durante toda a gravidez. E gosto mesmo quando elas estão já com a barriga bem grande, eu sempre passo, sempre lembrando aquela ressalva de não deixar muito tempo de barriga para cima, tá? Terminou o exercício, ela já muda de posição. Existem alguns outros exercícios de fortalecimento de assoalho pélvico e de consciência perineal. Um deles é sentar em cima de uma bola. Pode ser da bola da overball, que é aquela bola pequenininha, molinha, ou a bola suíça mesmo, tá? A overball, eu acho que ela tem mais contato, então ela dá uma percepção melhor na região do períneo e facilita a consciência dessa região. E quando a aluna está sentada, a paciente está sentada em cima da bola, eu peço para que ela contraia o assoalho pélvico com a sensação de puxar a bola para cima, tá? Associando a esse movimento à respiração, peço também que ela expulse a bola. Ela faz os dois movimentos, certo? O fortalecimento global. Aqui são alguns exercícios que eu costumo fazer, tá? Aqui, fortalecimento de membros superiores com estabilização da coluna neutra, acaba fazendo uma ativação da musculatura do abdômen e assoalho pélvico também, tá? Sempre mantendo a postura, ó, bem organizadazinha, certo? É uma forma da gente ativar o abdômen sem fazer abdominal. Lá na frente eu falo por quê. Trabalha fortalecimento de braço, com leve inclinação do tronco para frente, que acaba ativando também a musculatura do centro, sem forçar, sem aumentar muito a pressão intra-abdominal. Fortalecimento de membros inferiores associados com membros superiores e respiração,
tá? E também o solo. Gosto de fazer o solo respeitando as alunas, né? Se alguém sentir algum incômodo para deitar, porque tá pesado, eu evito colocar no solo. Mas se a aluna tiver condições, eu faço o solo com ela. Sempre pergunto se está com azia, se está com refluxo. Faço alguns exercícios de decúbito dorsal, principalmente as pontes, mas o resto todos eu coloco o travesseirinho para evitar tanto a síndrome da hipotensão supina, como para evitar refluxo, azia, alguma coisa do tipo, certo? Aí eu uso, para fazer o solo com buchudinhas, eu uso faixa, eu uso bola, eu uso peso só para as mãos, eu evito botar peso nas pernas, só se for em decúbito lateral, aí eu ainda coloco, mas decúbito dorsal e quadrúpede eu evito, tá? Devido à instabilidade da pelve e também com relação às alavancas. E trabalho com rolo, flex e livre também, tá? Vamos lá. Exercícios de estabilização. Trabalho na cadeira, tá? Nesse exercício aqui, eu quero que a buchudinha se mantenha com a coluna muito estabilizada, tá? Coluna neutra, bem crescida, sempre pensando no crescimento axial. Ela vai empurrar o pedal para baixo e voltar, tentando não mexer a pelve dela, nem deixar a lombar dela ir para frente, certo? Aqui ela tá com os membros superiores paradinhos, mas para dificultar eu posso pedir que ela eleve os braços e volte à medida que ela baixa a perna. Isso já dificulta bastante para estabilizar, certo? Aqui, outro exercício de estabilização é o quadrúpede, esse aqui já é bem conhecido. Sempre peço, como falei, alinhamento dos membros, punho abaixo de cotovelo, joelho abaixo de quadril, punho abaixo de ombro, joelho abaixo de quadril, quadril alinhado, tira um membro, tira o outro para desestabilizar e ela tenta manter a coluna o mais neutra possível. Lembrando sempre da sensação de crescimento axial, tá? E aquela sensação de abraçar o bebê com a barriga. Exercícios de mobilidade, a gente trabalha com a ponte, que é um dos exercícios que eu mais gosto de fazer para mobilizar a coluna, tá? Que além de mobilizar, fortalece a musculatura. Nesse caso aqui, é bom a gente observar com relação às molas o seguinte: não colocar molas pesadas. Eu coloquei uma mola longa amarela, porque ela não fica tão pesada, então não ativa tanto a musculatura aqui e impede que abaule o reto abdominal, porque eu não quero que isso aconteça, porque abaulando a gente força a diástase, tá? Outro exercício de mobilidade é o mermaid. O mermaid a gente pode fazer no trapézio, a gente pode fazer no reformer, a gente pode fazer na cadeira, a gente pode fazer na bola, no solo. Tem várias opções. Ele não só trabalha a mobilidade, como a gente faz o alongamento da cadeia lateral, que é super importante, que a gestante ela vai perdendo essa flexibilidade devido à elevação do diafragma e as costelas. Então, ela vai perdendo essa flexibilidade. Então, esse exercício é ótimo para isso. E bom também para a questão respiratória, para a gente melhorar a capacidade respiratória. Vou falar dele agora na frente. Aqui, ó. Mermaid no reformer, tá? A gente já mudou o equipamento, mas o exercício é o mesmo. A gente pede para que a aluna, à medida que vai subindo o braço, vá puxando o ar e direcionando o ar para o pulmão do lado da mão que está subindo, tá? É uma forma da gente tentar aumentar a capacidade respiratória dela, certo? Além de alongar e mobilizar também. Outro exercício respiratório que envolve mobilização de coluna, no caso aqui é a torção. A gente também, no solo, você pode fazer no reformer, mas não dessa maneira, né? Mas a torção, que também é muito boa para a gente trabalhar a respiração
A gente pode trabalhar com bola, pode trabalhar sentado, fazendo extensão de coluna, que é muito bom também para a respiração. Aqui a gente coloca um rolinho, certo? Que é para manter o quadril alinhado. E a faixa, que ela dá uma propriocepção muito boa para o sentido de torção do tronco. Trabalhamos o equilíbrio, tá? A base é instável, mas não é tão instável. Peço para que ela faça agachamento com cuidado, não peça uma amplitude muito grande, tá? E com o disco de propriocepção, ou disco de rotação, também a gente trabalha para manter a estabilidade do tronco. Fortalecimento de extremidades, tá? É importante a gente trabalhar o punho, a gente trabalhar o fortalecimento do punho e fortalecimento de tornozelo, tá? O fortalecimento de tornozelo a gente aproveita para trabalhar o retorno venoso, que como eu falei antes, a parte circulatória ela fica afetada, principalmente com o decorrer da gestação, com o aumento do peso da barriga. É importante a gente analisar a questão da postura, certo? Sempre manter postura, independente de qual exercício, qual região que a gente esteja trabalhando. Aqui são alguns exercícios que a gente trabalha da pelve, mobilização pélvica, certo? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ó. Movimentação lateral, movimentação frontal e posterior, e a circundução, tanto para um lado como para o outro, tá? Esse exercício aqui, eu faço ele em todas as aulas. O outro exercício é o fortalecimento de adutores, tá? Ele também é muito importante, eu faço em todas as aulas, a gente precisa fortalecer os adutores. Tanto a mobilização pélvica quanto o fortalecimento de adutores são exercícios imprescindíveis para aquelas gestantes que querem ter parto normal, tá? Você faz com todas, mas as que querem ter parto normal, eles são muito importantes. Eles vão auxiliar muito na hora do parto, tá? Porque durante o parto normal, a musculatura adutora é extremamente requisitada. Então, a gente precisa fortalecer, certo? E os exercícios pélvicos são muito importantes também para a questão da mobilidade da pelve, certo? Eu faço tanto na bola quanto eu faço em pé, faço em bolas menores também, tá? E com agachamento de cócoras eu faço a mobilização pélvica também, que é importante, que ajuda bastante. Os agachamentos. Precisamos saber a diferença do agachamento até 90 graus e o agachamento de cócoras, tá? O agachamento até 90 graus deve ser realizado com as buchudinhas até o 6º mês, até a 24ª semana. A partir daí, a gente começa a trabalhar o exercício de cócoras, tá? Até 90 graus, a gente trabalha a flexão a gente trabalha o alongamento da musculatura do quadril, certo? E a gente trabalha fortalecimento de membros inferiores. A partir do 24º semana, desculpa, a gente começa a trabalhar o movimento de cócoras, que auxilia tanto a musculatura, o fortalecimento muscular para o parto, como auxilia o posicionamento do bebê, tá? Quando a gente realiza o movimento de cócoras, a pelve da gente faz aquele movimento de nutação, né? O ângulo superior da pelve se fecha, o inferior se abre, a pelve se horizontaliza. Então, ela ajuda no encaixe do bebê e no parto também. E a gente tem que ter cuidado com relação à hemorroida. Pessoas que apresentam hemorroida não devem fazer o exercício de cócoras, tá? Para não correr o risco de aumentar. E o abdominal? Fazer ou não fazer? Como a gente já viu, durante a gravidez a gente apresenta uma diástase fisiológica. Não é interessante que essa diástase aumente, pois a gente pode ter consequências com isso, né? Como hérnias
como incontinência urinária, incontinência fecal, prolapso de bexiga, prolapso intestinal. Então, a gente não quer que essa diástase aumente para a gente não ter essas consequências, tá? Além disso, a incontinência urinária também que a gente pode ter, certo? Porque a gente aumenta, quando a gente faz abdominal, a gente aumenta muito a pressão intra-abdominal, a PIA, né, que a gente chama. Então, o abdominal, na minha aula, eu não faço. Nem com gestante inicial, nem com gestante no primeiro trimestre, nem no segundo trimestre, nem no terceiro trimestre, tá? Eu evito fazer abdominal, eu não faço abdominal com gestante. Justamente para não aumentar essa pressão intra-abdominal, não sobrecarregar o assoalho pélvico e não sobrecarregar a diástase, certo? E vamos lá. Exercícios contraindicados. Na minha aula, abdominal, exercícios de equilíbrio que gerem, que ofereçam risco para a gestante dela cair, tá? Não façam também. Instabilidade articular, exercícios unilaterais eu evito fazer, aquela questão da sacroiliaca que está instável, você fazendo exercícios unilaterais na posição de pé, a chance de ter um desnivelamento e a gente sobrecarregar essa estrutura, essa articulação é muito grande. Então, também não faço movimentos unilaterais em pé, tá? E é isso. Com relação aos exercícios, tá? Com relação ao Pilates. E, por fim, eu gosto de falar de alguns cuidados que eu costumo ter com as minhas gestantes e eu acho que todos devem ter. Primeiramente, a ficha de avaliação específica, tá? A gente tem que ter uma ficha específica de gestante, onde contém dados importantes, como, por exemplo, contato do obstetra, certo? Pré-natal, quantas gestações já teve, qual parto que ela quer, para quando é o parto, se tem hemorroida ou não, se tem azia ou não, se tem refluxo ou não. Todas essas informações a gente precisa colher na ficha de avaliação, tá? Se já tinha dores antes da gravidez, se sente dores agora, tudo isso é importante. O travesseiro triângulo, como eu já citei, sempre estou utilizando ele, tanto no início, quanto no meio, quanto no fim da gestação, ele está sempre lá na minha sala de aula, ou no meu estudo de Pilates. Intercorrências. A gente precisa ficar atentos para isso, tá? Houve sangramento, houve dor, houve perda de líquido, a gente suspende o nosso atendimento, conversa com o médico, fala com a nossa paciente e interrompe as aulas até ela ser liberada novamente. E, por fim, para mim, um dos fatores mais importantes que a gente precisa ter, principalmente quando a gente trabalha com gestante, que é um tipo de paciente que está vindo num momento muito especial, é a questão da confiança. A gente precisa passar confiança para elas, que elas podem fazer o que elas estão fazendo. A gente precisa ter uma relação muito boa para elas, para que elas tenham uma gravidez tranquila, tá? Para que o Pilates seja para ela um momento de lazer, de relaxamento, realmente, tá? Então, eu sempre costumo questionar minhas pacientes como elas estão, se elas estão bem, se elas ficaram bem da última aula, como é que elas estão se sentindo com relação à gravidez, ansiedade, como é que está o ambiente em casa, tudo isso eu costumo perguntar, certo? Então, é isso, pessoal. Aqui estão algumas referências das que eu pesquisei para passar essa palestra para vocês, certo? Aqui está meu e-mail. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Se tiverem qualquer questionamento, qualquer dúvida, podem mandar um e-mail que eu estarei à disposição. Muito obrigada.